Os irmãos podem se assentar. Esse momento de culto, esse momento de comunhão, nos enche de alegria e é bom estarmos aqui para experimentar essa alegria da comunhão, de estarmos juntos. Nós percebemos que quando vivemos esses momentos, nós percebemos que há uma coisa que une a todos nós, há uma coisa que está presente entre todos nós, que é o Espírito Santo de Deus transformando o louvor, a palavra, a adoração, os gestos de cada um de nós numa linguagem que o nosso Deus compreende. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando diz que o mesmo Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isto é, Deus pega tudo aquilo que a gente faz e coloca, o Espírito Santo coloca de uma forma que Deus entende. E a partir disso aqui, eu quero conversar com os irmãos nesta manhã sobre a importância e a necessidade de uma boa comunicação entre nós, para que possamos viver a vida cristã em plenitude. Muitas vezes nós, no dia a dia da vida cristã, na segunda, na terça, que é quando nós vivemos, né? No domingo a gente tem esse momento especial, extraordinário, mas a vida é vivida na segunda, na terça, é na quarta, é na quinta, naquela luta do dia a dia, é que a gente entende, experimenta e percebe a necessidade de termos uma vida cristã vivida em plenitude, com aquela resiliência que nos capacita a encarar os desafios, com aquela paciência que nos permite suportar algumas aflições, com a sabedoria que precisamos ter para nos relacionarmos com as pessoas. Então, essa vida cristã vivida em plenitude, ela é alicerçada, é fundamentada, entre outras coisas, numa boa comunicação, numa comunicação de qualidade entre nós. Desde o culto que é apresentado a Deus pelo Espírito Santo, de maneira que chegue a Ele agradável, até a nossa vivência, tudo passa por uma boa comunicação. O seu casamento, a sua relação familiar, o seu dia a dia dentro de casa, tudo depende de uma boa comunicação, uma comunicação de qualidade, uma comunicação que agrega e que abençoa. Isso é tão importante que nós encontramos centenas de menções na Bíblia sobre o valor da comunicação, sobre a necessidade da comunicação, tanto no Velho Testamento, especialmente nos livros de sabedoria,
importante que a primeira grande intervenção de Deus, logo após o dilúvio, na história da humanidade, foi impedir que a Torre de Babel fosse construída usando um fenômeno, a dificuldade para que eles pudessem comunicar entre si. Quando a gente lê em Gênesis, lá no capítulo 11, versos de 1 a 9, quando a humanidade começa outra vez a viver de uma maneira que trazia tristeza para Deus, já tinha vivido o episódio do dilúvio, Deus já tinha destruído tudo que havia sido construído até então, a humanidade até então, com exceção de Noé e sua família, haviam sido destruídas. Agora em Gênesis 11, novamente, Deus faz uma nova intervenção, e desta vez, para impedir que pela comunicação, eles continuassem com aquele projeto que era um desafio ao próprio Deus. Deus disse, não, eles não vão continuar essa construção, eles não vão continuar essa obra, eles não vão continuar achando que podem fazer o que querem, e que podem dispensar até mesmo a minha direção, a minha condução de suas vidas. Eu vou fazer com que eles não se entendam, a comunicação vai ficar quebrada, e quando a comunicação ficou quebrada, eles tiveram que desistir daquele projeto, e diz a palavra de Deus que eles foram espalhados pela face da terra, eles não continuaram nem juntos, o que nos mostra com muita clareza, de uma forma muito categórica, de uma forma muito clara, que sem comunicação nenhum projeto vai adiante, sem comunicação nada progride, sem comunicação não existe condições para que a existência seja minimamente razoável, minimamente suportável. Então, essas coisas todas nos levam a refletir sobre como tem sido o nosso próprio viver, como nós temos vivido isso, porque quando nós analisamos a qualidade da nossa vida cristã, nós vamos perceber que ela está diretamente ligada à comunicação, inclusive a sua comunicação com Deus. Inclusive a sua comunicação com Deus. Se você não tem o hábito de falar com Deus, e não tem o hábito de ouvir o que Deus tem para lhe dizer, a sua comunhão com Ele não existe, e se você não tem comunhão com Ele, você não tem parte com Ele, então não há vida cristã sem comunicação. E aí a gente parte para uma consideração bem prática para nossas vidas, porque o que importa é, e aí, como isso me afeta, não é? Quando a gente parte para pensar, como é que eu posso entender, ou como perceber, se eu me comunico bem, ou se eu me comunico mal, se eu estou tendo dificuldades nessa área? Como é que eu consigo perceber isso? Uma coisa bem óbvia é que, quando você fala e as pessoas não entendem, é a primeira coisa que você deve se dar conta, né? Você fala e ninguém te entende, algum problema você tem na comunicação, isso é uma coisa bem assim, natural e óbvia. Às vezes, quando você fala sem pensar, geralmente, quando nós reagimos e falamos sem pensar, a nossa comunicação, além de ser pobre, ela geralmente é ruim, porque quem fala sem pensar, fala às vezes o que não deveria falar, né? O que não era apropriado falar, o que não era adequado falar. Então, quando você tem essa capacidade, ou esse hábito, esse jeito de, antes de pensar, já está falando, você está se comunicando mal. Às vezes, você se comunica mal, ou você tem dificuldade na comunicação, quando você fala demais. Quando falamos o tempo todo e não damos oportunidade com quem falamos para ouvir, a comunicação normalmente é ruim, porque na verdade nem é comunicação. Quando só você fala, não é comunicação. Comunicação é quando há uma troca,
quando você diz, mas quando você ouve. Então, você se comunica mal quando só você fala, quando você fala demais. Ou quando você está falando sem dar conta do que está sendo dito ou o que está acontecendo em seu redor. Já teve a sensação de estar falando com alguém e a pessoa parece que não te ouve e está falando de outra coisa? Você fala sobre um assunto e a pessoa está falando de outra. O que está havendo? Não está tendo contato. Também quando a sua fala é ruim, quando ela não transmite acolhimento, afeto, cuidado. Ao contrário, quando a sua fala é para ferir, é para atingir alguém. É a comunicação ruim também. Você não está falando bem, você está tentando agredir alguém. Então, isso não é comunicação, é agressão mesmo, na forma verbal, mas é agressão, não é propriamente comunicação. E é também, curiosamente, eu disse que você não se comunica bem quando você fala demais, mas você não se comunica bem também quando não fala, não é? Tem gente que opta por não falar e fica calado, e aí a coisa piora, porque não há diálogo, não há comunicação, não há nada, a pessoa não fala. Então, é também uma dificuldade grande para quem está tentando melhorar nessa área, né? A verdade é que quando você não se comunica bem, normalmente você cria problemas, você cria dificuldades, e às vezes muitas delas desnecessárias. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, no verso 28, nós encontramos um dos conselhos da Bíblia sobre este assunto. Diz a palavra de Deus: as pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. A verdade é que quando a gente comunica mal, a gente gera situações ruins. Uma das mais comuns é a confusão. Confusão é exatamente isso, é quando a comunicação está desconectada, a comunicação está fora do foco. As pessoas estão falando de coisas que não têm nexo, não têm sentido. Então, quando você fala mal, quando você se comunica mal, você gera confusão. Ou então, quando você fala mal, quando você se comunica mal, você produz reações inesperadas, ou até agressivas. Mas por que ele fez isso? Vai ver o que você disse antes. Mas por que ele está assim? Ou por que ela está assim? Vai ver o que você disse antes. Então, quando você se comunica mal, você provoca nas pessoas, ou em quem está próximo de você, reações inesperadas, agressivas. Você causa tristezas muitas vezes. Puxa, nunca esperava ouvir isso de fulano. Gente, por que ele está falando isso? Como isso me faz mal? Você cria distância entre as pessoas quando você se comunica mal, você se afasta, você se torna muitas vezes indiferente, ou a pessoa fica indiferente a você, e ainda você causa mágoas, ressentimento, e até você desenvolve ou cria uma ideia errada sobre você mesmo. Você cria um estereótipo, uma ideia a seu respeito que não corresponde ao que você realmente é. Mas você se comunicou mal, você criou aquela situação, você gerou aquele mal-estar, e aí há sempre uma dificuldade quando a comunicação é ruim, seja entre pessoas, seja na família, pessoas da família, seja até mesmo na igreja, seja na sua comunhão com Deus. Então, diante disso, da importância, da necessidade de uma boa comunicação e dos prejuízos que a má comunicação pode trazer e causar, o que a Bíblia diz para mim, o que eu aprendo com a Bíblia, que eu posso aplicar no dia a dia da minha vida e ter uma vida cristã melhor, e ter uma vida familiar melhor,
e ter um ambiente de trabalho melhor. Provérbios, novamente, diz assim, no capítulo 13, no verso 3, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Que interessante, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, eu acho que é importante você atentar para o que você está dizendo. O conteúdo do que você diz, as palavras que você usa. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 4, verso 25, Efésios 4, 25, Paulo diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade para com o próximo, porque somos membros do mesmo corpo. O que você deve dizer? Como deve ser a sua palavra? Primeiro, seguindo a própria recomendação de Paulo, a verdade. Falar a verdade, às vezes, é um desafio. Falar a verdade exige sabedoria de quem fala, exige a percepção do momento adequado para dizer, exige o tom adequado para dizer. Tem pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo, eu falo na cara, eu falo a verdade. Pode até ser que em determinados momentos isso seja necessário, mas não é o habitual, não é o normal. Falar a verdade exige, e deve ser dita a verdade, mas falar a verdade exige que você tenha sabedoria para dizer a verdade. É preciso que você esteja disposto a aprender a falar palavras que sirvam para encorajar e trazer ânimo. Alguns estudos da psicologia a respeito dessa questão da comunicação mostram que a crítica, por mais bem intencionada, nunca é bem recebida. Qualquer crítica que você faça será sempre recebida com reservas. A atitude de quem é criticado, por mais boa intenção que você tenha, a atitude de quem é criticado é se fechar, se defender e tentar rebater a crítica. Então, você quer ter uma boa comunicação? Ao invés de criticar, ao invés de reclamar, encoraje. Encoraje. Use palavras que ajudem a pessoa, e não o contrário. Fale palavras de orientação e ajuda. Às vezes uma situação pode evoluir para um conflito ou para um abraço. Depende de como você fala. Normalmente nós, por hábito, por convivência, nem sempre nos cuidamos da maneira como falamos com quem está próximo de nós, e geralmente quem está muito próximo de nós é quem mais sofre com as nossas palavras. Então, aprender a transformar uma situação que pode evoluir para um conflito, ou pode evoluir para um abraço, aprender a falar nessa hora é fundamental para a paz da família, para a construção de um ambiente familiar adequado, para uma boa convivência. Então, ao invés de dizer, você é isso, você pode dizer, por que você está fazendo isso? Você, quando a gente diz você é, a gente está exatamente impedindo a pessoa de te abraçar.
Quando você diz você é, a reação é: ah, é? Eu não sou, você é que é. E aí, uma situação que se transformaria num abraço, se transforma num conflito. Fale palavras que agregam e promovam a união. Muitas vezes, nesta hora de um possível conflito, ou de um conflito já existente, às vezes o melhor é deixar para falar depois. Mas quando falar, fale palavras que agregam, que aglutinem, que agregam, que ajudam, e não simplesmente palavras que afastam. Porque é preciso não só saber o que falar, mas como falar. E aí nós temos aquela palavra de Paulo que abriu a nossa reflexão, que a nossa palavra deve ser temperada, deve ser adequada. Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, falar com clareza, falar com brandura, falar com sabedoria, falar na hora certa, tudo isso pode transformar uma situação que poderia evoluir para um conflito, numa situação que vai evoluir para um abraço. Talvez você esteja pensando: pastor, mas essas coisas são óbvias, são do dia a dia, das nossas vidas. Mas sabe o que acontece? Nenhum casamento, nenhum relacionamento termina por uma doença grave. Nenhum casamento, nenhum relacionamento, nenhuma convivência termina porque alguém ficou desempregado, uma coisa ruim, um acidente aconteceu. Sabe o que destrói um relacionamento? Que destrói uma convivência? Muitas vezes destrói a comunhão na igreja? Aquelas coisinhas pequenas, disse-me daqui, palavras ruins que são ditas, ou até hábitos desagradáveis que se cultivam, são coisas pequenas. Essas coisas óbvias que a gente diz: isso aí a gente sabe, é o óbvio, mas é isso que acaba trazendo todo um prejuízo no relacionamento, na comunhão familiar. E quando não há comunhão familiar, não há alegria, e quando não há alegria, ninguém serve a Deus com tristeza, aborrecido, ninguém vem para o culto feliz. Uma coisa que começa pequena, é como um pequeno fogo na floresta, daqui a pouco tudo está queimando, tudo está destruído, porque pequenas coisas, o óbvio, do dia a dia, aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém, muitas vezes, ou poucos dão atenção, são aqueles que trazem os prejuízos, que causam destruição, que faz mal. A verdade é que uma boa comunicação, ela produz coisas extraordinárias. Novamente o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 29, diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nossa palavra deve ser boa para a edificação, para transmitir graça, para ajudar, para edificar, para construir. Uma boa comunicação gera crescimento na fé, gera paz, gera entendimento, gera concórdia, união, e obviamente evita todo o prejuízo que uma desunião pode causar, que uma briga pode causar, evita todas as dores emocionais que uma convivência agressiva, permeada de palavras duras, pode gerar. Então, nós que vivemos momentos aqui extremamente agradáveis, de muita comunhão, porque o Espírito Santo de Deus está presente,
transformando as nossas palavras, os nossos cânticos, os nossos gestos, em adoração que agrada a Deus, porque é Ele quem faz isso, é Ele quem leva a nossa adoração ao Senhor e faz com que a nossa adoração chegue aos céus como cheiro suave, é o Espírito Santo que faz isso, esse trabalho de uniformização da nossa comunicação. Nós que experimentamos isso, podemos experimentar isso no dia a dia, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos, aprendendo a nos comunicar melhor, fazendo da comunicação um instrumento de união, instrumento de bênção. Isaías, quando anuncia a redenção de Israel, ele diz assim, Isaías 52, 7, pouco antes de falar do Messias sofredor, Isaías diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Olha que interessante, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia comunicação, faz ouvir comunicação, anuncia outra vez comunicação, faz ouvir outra vez comunicação. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós sabemos que Paulo, lá na carta aos Romanos, faz uma conexão com esse texto, dizendo que as boas novas é a salvação que Cristo nos dá. Mas nós podemos, sem medo de errar e sem medo de trair o sentido do texto, dizer que toda comunicação boa são agradáveis e formosas. Que você seja anunciador de coisas boas, a sua comunicação seja de boas coisas, agradáveis e que trazem edificação. Que Deus para tanto nos abençoe. Amém, que Deus continue abençoando a vida do pastor Gilton, que Deus nos ajude também na nossa comunicação, que a gente possa se comunicar, e como o pastor Gilton bem disse, comunicar bem, e principalmente comunicando coisas boas. Meus irmãos, mais tarde, às 18 horas, nós teremos mais um culto, estará aqui conosco o pastor Ramiro, pastora Carmen, estarão aqui também ambos estarão aqui conosco mais tarde. O pastor Ramiro está lançando um livro, né, e estará aqui compartilhando conosco no culto da noite, então não falte, venha, traga amigos, convidados, para que a gente possa estar aqui juntos no culto da noite, às 18 horas, amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar e encerrar esse nosso encontro da igreja com o Senhor, orando. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que experimentamos, ó Deus, nessa manhã, da sua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor passeou no nosso meio, o Senhor falou aos nossos corações, e pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós, a cada dia mais e mais, do seu favor e da sua direção sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda nas nossas comunicações, na nossa comunicação como igreja, nos ajuda, ó Deus, a nos entendermos tendo como guia o Senhor, ó Pai. Diante, ó Deus, daquilo que fazemos errado no ato de comunicar, que a gente possa se arrepender, pedir perdão, renovar, ó Deus, os laços, amizades, relacionamentos, porque a Tua palavra diz que quem não peca no falar, homem perfeito é, e sabemos que não somos. Todos nós falhamos, tropeçamos, ó Deus, nas nossas palavras, ó Pai, mas há alguém que nos ensina, nos instrui, nos direciona aquilo que devemos falar, e queremos nos agarrar nisso. Mas sem, ó Deus, tirar a nossa responsabilidade, de que de fato precisamos melhorar a cada dia mais e mais. Então,
as nossas falhas, os nossos pecados, às vezes que falamos demais, às vezes que falamos de menos, às vezes, ó Deus, que falamos aquilo que não deveria. Então, perdoa, Deus, para que em tudo o Senhor seja glorificado. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre o teu povo, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, quando a tua igreja diz amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ótimo restante de domingo, e vamos juntos estar aqui mais tarde para mais um culto.